O que te impede de prosperar? Por que um arquiteto é capaz de cobrar 100 mil num projeto e você mal consegue cobrar 10, 20? Recentemente, eu fiz uma imersão com o Wendel Carvalho e a Karina Peló, esposa dele, e ele despertou em mim várias crenças e várias coisas que eu nem sabia que existiam. E são coisas, são crenças que elas podem ser âncoras ou elas podem te fazer decolar. E eu senti que eu precisava trazer esse assunto aqui para você como um presente de Natal. Eu senti que eu precisava falar sobre isso, eu precisava externar isso, externalizar isso, para que você também possa crescer e prosperar em 2025. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que também vai fazer muito sentido para você. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, já curte para eu saber se tudo isso fez ou não sentido para você, se te ajudou e se te abriu a cabeça, se te trouxe novas perspectivas. Bom, primeiro de tudo, para que serve o trabalho? Para que serve enriquecer? Para quê? Para que a riqueza? Primeiro de tudo, o trabalho, ele é um servir a Deus. Quando a gente trabalha com esse propósito de servir a Deus, de servir ao outro, tudo faz muito sentido. Eu vejo as pessoas procurando razões nos lugares errados, procurando propósitos de vida. Por que eu tenho que trabalhar? Por que isso? Por que aquilo? As pessoas têm que ver dentro, ver de dentro. Só que mais do que isso, a gente tem que ver dos olhos de Deus. E o que Deus espera da gente? Servir ao outro, ser útil. E isso não tem a ver com o quanto de dinheiro você é capaz de fazer, se você tem muito ou se você tem pouco. Aliás, quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente deve servir ao outro, né? E fazer com que aquele dinheiro, ele traga segurança, não só para a gente, mas para quem está em volta da gente, que a gente possa trazer tranquilidade, que o dinheiro, ele não seja só pelo dinheiro. Quando a gente trabalha só pela riqueza, se esse é o seu objetivo de vida, uma hora você vai se sentir vazio. Uma hora esse dinheiro não vai fazer mais sentido. Porque quando uma pessoa alcança 10 milhões, 100 milhões de faturamento, né? Quando a gente vê aí grandes empresas, grandes pessoas aí no marketing digital, no mercado digital, a gente vê esses números. É só você acompanhar aí grandes players do mercado. Eles são possíveis, mas imagina o quanto isso é capaz de deixar a pessoa se sentindo vazia. E aí, ela chegou nesse número, com 30 anos de idade, ela vai parar? Ela vai ficar com esse dinheiro todo só para ela? Aí é que ela tem que trabalhar. É aí que a gente tem que entregar o melhor da gente. Então, o trabalhar, se você mira só no dinheiro, uma hora esse dinheiro não vai fazer mais sentido para você. A gente tem que ter Deus acima de tudo. E o Deus quer o que da gente? O serviço. Ele quer que a gente entregue o nosso melhor, que a gente dê, que a gente compartilhe, que a gente se doe e, consequentemente, esse dinheiro vai vir. O trabalho, ele tem que ter esse propósito de servir e não ir atrás do dinheiro, porque uma hora isso não vai ser suficiente mais e você vai se encontrar num buraco. É aí que vem a depressão. Quando uma pessoa ganha dinheiro muito rápido e ela se vê perdida, é porque ela estava mirando no lugar errado. Ela não estava olhando para Deus. Ela não estava vendo aquilo como uma forma de servir a Deus, ela estava servindo o próprio ego. E dinheiro não é para isso. O dinheiro, ele é muito abençoado, se você fizer dele uma bênção. O dinheiro, a meu ver, para mim, na minha vida, eu tenho tantos valores em relação a isso, né? Os meus valores de base e as minhas virtudes, também vou falar mais sobre isso, que ele é para mim nada mais que segurança e liberdade de escolha. E também tranquilidade. Liberdade de escolha, no sentido de eu poder dizer não para uma coisa que me faz mal, para eu não precisar aceitar um cliente que é aquele cliente ruim, aquele cliente tóxico, aquele chefe tóxico. Para mim, o dinheiro é isso, é me dar essa liberdade de dizer não para aquilo que me faz mal. O dinheiro, assim como o Wendel, ele contou, né? O Wendel e a Karina também, eles estão passando por situações muito delicadas na família deles, com os pais deles, tanto o pai da Karina quanto o pai do Wendel, e que o dinheiro, ele foi uma forma de ajudar os pais deles. Não é de trazer estabilidade, é de poder colocar na melhor clínica para cuidar daquele problema que o pai dele estava sofrendo. O pai da Karina teve que amputar a perna. Imagina você não poder cuidar do seu pai porque você não tem dinheiro. É para isso que o dinheiro serve. Não é para ir para as Maldivas. Viajar é bom,
Mas ninguém quer ficar viajando o tempo inteiro. Não é para isso que a gente trabalha. Pode até ser esse o seu sonho inicial, o seu sonho de consumo. Todo mundo tem algum sonho de consumo, alguma coisa que quer realizar em termos materiais na vida, né? Eu quero ter uma casa, minha casa própria, eu quero ter um carro, eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem, 2 viagens. Ok, mas vai chegar um momento que o dinheiro não vai ser mais para aqui. Isso daí são as nossas satisfações imediatas. O dinheiro é muito mais do que para isso. Mas o dinheiro ele só é bom se você entender que o dinheiro ele existe para servir a como eu posso crescer e crescer quem está em volta de mim e contribuir para o mundo ser melhor. Para quem está em volta de mim também crescer. E é isso, é essa a diferença entre um profissional que prospera, e ele prospera com saúde, ele prospera de forma sustentável e não de forma fútil, de forma vazia, porque isso vai se voltar para ele depois, em forma de questões mentais, de doença, de vazio. Essa depressão, ela vem quando a gente não tem um propósito, quando a gente não faz alguma coisa pelo outro, que não seja só pela gente. Então, o dinheiro é muito importante falar sobre isso, sabe? Até quando eu trabalhava só no Brasil, quando eu era arquiteta, né? Trabalhava só no Brasil, eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha estabilidade financeira, não tinha nada disso. Eu vivia correndo atrás do meu próprio rabo, naquela rodinha dos ratos que a gente sempre ouve falar, e eu queria sem dinheiro. Eu corria atrás do dinheiro, não era para comprar coisas, era para ter a tranquilidade de, por exemplo, não ter que fazer um orçamento de projeto de arquitetura só para fechar, porque eu precisava pagar as contas no final do mês. É muito ruim viver com essa sensação do dinheiro, de estar presa ao dinheiro. E aí, e também, além disso tudo, o dinheiro era um tabu. Falar sobre dinheiro, falar sobre faturamento, sobre quanto eu ganho, sobre quanto, né, parecia uma coisa não deslumbrada. Eu acredito que quem me segue aqui sabe disso. Eu, longe de mim ser uma pessoa deslumbrada, quem me conhece minimamente sabe disso. Eu não fico aqui tirando onda, nada disso, pelo contrário, eu estou aqui 100% para servir a vocês, né? E para mim isso é um propósito de Deus, eu tenho isso dentro do meu coração, é muito genuíno. E quando eu comecei a trabalhar para os Estados Unidos, eu comecei a perceber que o americano falava de dinheiro muito facilmente. Tanto que na própria entrevista de emprego, a primeira coisa que eles te perguntam é isso: quanto você quer ganhar, quanto eles vão te pagar. Não tem essa, porque aqui no Brasil você faz uma entrevista inteira de emprego sem nem ter ideia de quanto você vai ganhar. Ninguém fala de dinheiro, ninguém sabe quanto o outro está ganhando. Os arquitetos ficam se matando para ter ideia de quanto o outro ganha e se está ou não cobrando bem por aquele projeto. Isso não se conversa. Quando a gente não conversa sobre dinheiro, e isso vira um tabu, isso passa a transmitir um sentimento muito ruim, como se o dinheiro fosse uma coisa ruim. E o dinheiro, se ele vier com um bom propósito, se ele vier com servir a Deus junto, ele deixa de ser ruim. Então, quando eu comecei a trabalhar nos Estados Unidos, eu descobri que o americano falava sobre dinheiro naturalmente. Aquilo começou a mexer dentro de mim, sabe? E o Wendel Carvalho, que é meu mentor, né? Ele é meu mentor de gerenciamento de empresa, de negócios. Ele me trouxe isso mais claro ainda, sabe? Que o dinheiro, é preciso falar sobre dinheiro, sabe? E é isso que liberta a gente. Porque você para de se preocupar com o dinheiro. O dinheiro não é mais um tabu. Enquanto o dinheiro vira um tabu, é que nem proibir. Se eu virar para minha filha e falar assim, não sobe na escada que você vai cair, o que ela vai fazer? Ela vai lá e vai subir. Porque ela quer experimentar, ela quer testar. Enquanto a gente não conversa, enquanto aquilo é proibido, mais as pessoas querem, mais as pessoas veem como aquilo, né, aquilo gera uma adrenalina, mas não é uma adrenalina boa. É uma adrenalina ruim, é um sentimento ruim, como se ter dinheiro fosse uma coisa assim, para poucos, e não é. É muito mais. Dinheiro tem muito mais a ver com as nossas crenças. E aí que eu quero entrar na segunda parte desse vídeo, desse episódio. O Guilherme Freire também participou dessa imersão que eu estive lá em São Paulo agora por 4 dias. E o Guilherme Freire, se você não conhece, depois você vai pesquisar um pouco mais sobre ele. Ele fala muito sobre filosofia e sobre valores e sobre as virtudes. E ele trouxe as principais virtudes de Aristóteles. E segundo Aristóteles, as principais virtudes do homem, elas precisam ser exaltadas. Peraí que eu esqueci quais são as virtudes. Corta esse pedaço. E segundo Aristóteles, as 4 principais virtudes são justiça, fortaleza, coragem e temperança.
Temperança é saber controlar as suas emoções e os seus desejos, para que não haja excessos e para que não tenha desequilíbrio dessas emoções. Essas 4 virtudes, elas devem ser a nossa base. E isso aqui diz do cerne do ser humano. Assim como as virtudes, é muito importante que a gente conheça os nossos valores. Um homem sem valor, ele não se conhece. Ele não sabe quais são os limites dele. Vou dar um exemplo. Os meus valores. Eu tenho muitos valores, mas assim, os meus valores inegociáveis são aqueles que, se você tocar nele, na mesma hora eu vou reagir. Eles são inegociáveis. Eu me transformo numa outra pessoa, eu viro uma leoa. Eu quase fiz recentemente uma tatuagem de uma leoa no meu braço, exatamente por isso, porque eu realmente me transformo numa outra pessoa se você tocar em algum desses valores, se eles me doerem de alguma forma. Se eu sentir que tem alguma pessoa questionando os meus valores ou que alguma situação aconteça e que me obrigue a mostrar que isso seja, né, que isso existe, isso é muito mais forte do que eu. É a justiça, a honestidade, a honra e a minha verdade. Se você questionar, se qualquer situação de justiça, eu me transformo imediatamente. Eu tenho um gatilho tão forte que eu não aceito injustiça. É uma coisa que vem em mim, na mesma hora eu me transformo em outra pessoa. Assim como a honra, assim como a minha verdade. Se uma pessoa questiona a minha verdade, eu não consigo me calar. Eu vou lá e reafirmo aquilo. Porque é a minha verdade. E isso aflora dentro de mim. Só que tudo isso só existe porque eu conheço os meus valores. Então, isso me faz entender quais são os meus limites. Isso me faz, no ambiente de trabalho, aí você vai me perguntar, Juliana, mas o que tudo isso tem a ver com ganhar mais e prosperar? Calma que você vai entender, a gente vai chegar lá, segue o fio. Bom, os meus valores, eles me dão limite, eles me guiam e eles me norteiam. Se você me fizer uma proposta, vamos lá, eu fiz um projeto, fiz um orçamento de um projeto, e você me pediu um desconto absurdo, isso me ofende. Por que me ofende? Porque eu tenho certeza dos meus valores, eu tenho certeza do que eu vou entregar, eu tenho certeza da minha excelência, eu conheço o meu limite. E o meu limite, a minha verdade, é não aceitar humilhação. Só que eu não aceito humilhação, por quê? Porque eu conheço os meus valores, porque eu tenho esses valores muito fortes dentro de mim. Eu não aceito que outra pessoa, que o meu cliente imponha o meu valor de trabalho. Eu não aceito isso. Por que eu não aceito? Porque eu conheço as minhas verdades, porque eu conheço os meus valores. Então, é muito importante que a gente entenda isso, quais são as virtudes que você precisa ter e quais são os seus valores inegociáveis. Para quê? Para que você não aceite menos do que você merece. Você não pode aceitar um chefe tóxico. Você não pode aceitar a imposição do seu cliente por pagar menos do que você merece. E há muitas das vezes, esse merecimento, ele vem da gente. Aliás, 100% das vezes, o merecimento, ele deve vir da gente. Só que a gente não sabe o quanto a gente merece. E a gente aceita menos. O Wendel esfregou isso na minha cara. Foi um tapa que eu falei, meu Deus, porque eu questionei essa questão dos preços das coisas e tudo mais. E ele falou assim, ele fez algumas perguntas que foi assim, crucial para mim. Você aceita uma toalha que te machuca na hora de tomar seu banho? Sabe aquela toalha que está arranhando? Você aceita sua calcinha, sua cueca rasgada? Você aceita um prato quebrado, está lascado na sua casa? Você aceita o pé da cama quebrado? Se você aceita essas coisas, você está aceitando muito menos do que você merece. E como filho de Deus que você sabe que você é, Deus fez a gente perfeito e fez a gente para ser excelente e aceitar o melhor. Por que você está aceitando essas mixarias? Por que você está aceitando o seu cliente impor o seu limite, impor o seu valor? Isso tem que partir da gente. Se você sabe que você merece mais, se você se olha no espelho e fala, eu mereço o melhor, eu não aceito que o cliente imponha o preço dele e me compare e faça leilão do meu projeto, do meu orçamento. Esse merecimento tem que vir da gente. Se você não tem plena consciência de que você merece o melhor, você vai se contentar com menos. E esse é o problema das pessoas. As pessoas nem sabem disso, nem sabem que tudo está aqui dentro. É a gente que deve
Reconhecer isso primeiro, é a nossa crença de merecimento. Quando você tem plena certeza, convicção de que eu mereço o melhor, eu não aceito menos do que isso. Eu não aceito uma toalha velha que está me arranhando. Eu não aceito copo quebrado. Eu não aceito o cliente ficar pedindo desconto absurdo. Outro dia eu ouvi isso, eu falo, Juliana, eu fiz um orçamento e o cliente fechou o orçamento de primeira. E depois ele ainda debochou da minha cara, falando, nossa, eu fechei com você porque o seu preço estava muito barato. A fulana, ainda falou o nome da outra pessoa, a fulana estava cobrando 2 vezes mais que você. Gente, que humilhação. Isso é humilhação. Ele podia até ter achado o preço da pessoa barato, mas jogar isso na cara dela, isso é o quê? Com certeza essa profissional, que eu não vou falar o nome dela aqui, vocês também não devem conhecer, mas essa profissional, ela não sabe do valor dela. Outro dia, por exemplo, eu também estava conversando com uma outra arquiteta que faz projeto em Massachusetts, do Brasil. Remotamente ela faz projeto aqui para lá. E o projeto o orçamento da obra era de 15 milhões de dólares. E o orçamento que a outra arquiteta tinha feito era de 60 mil. E o cliente estava reclamando que esse valor ainda era caro. E aí, quando esse mesmo cliente chegou para essa minha amiga, que faz projeto em Massachusetts, ela falou assim, olha, eu não faço por menos do que, sei lá, vou chutar um número, 250 mil dólares, eu não faço esse projeto. Porque era um projeto enorme, né? Se ele vai gastar 15 mil dólares nesse projeto, na execução dessa casa, vai construir uma casa nesse porte, o projeto não pode custar 60 mil. Mas qual é a diferença dessa profissional que cobrou 60 mil, dessa que cobrou 250? É o sentimento de merecimento. Essa que cobrou 60, ela não queria perder esse cliente. Ela estava com medo, ela não sabia dos valores dela. Ela não tinha essa convicção de que ela era boa o suficiente para cobrar aquilo que era justo. Essa outra, ela tem plena consciência não só do trabalho que ela vai ter, mas do merecimento dela. Por quê? Porque se ela é capaz de fazer um projeto nesse porte, ela tem excelência naquilo. Ela tem qualidade, ela tem entrega. Ela entrega aquilo que ela promete. E a proposta dela foi a que venceu. Ela conseguiu um projeto, uma tinha 60 mil e o outro orçamento era 250. Sabe por quê também? Porque quando você sabe que você merece o melhor, se você sabe que você é excelente, você tem essa convicção, isso transparece na sua confiança, na sua propriedade. Você fala com propriedade, no seu tom de voz, isso transparece. Isso fica muito claro. E o cliente percebe. E o cliente fechou o projeto mais caro. Ele fechou o projeto mais caro porque, no fundo, ele sabe que a que cobrou mais caro, ele vai entregar um projeto melhor, de 15 mil dólares que ele vai gastar na execução dessa casa. Então, pensa nisso, sabe? Esse episódio de hoje é para trazer essa reflexão mesmo, que o que está te fazendo não prosperar, o que está te impedindo de prosperar, pode ser essa crença de merecimento. Como está isso? Avalia isso. Esse é o meu presente de Natal para você. Trazer essa reflexão no momento tão especial que é o Natal, sabe? É um momento que a gente fica tão próximo de Deus. Eu fico muito emocionada porque tudo isso vem de dentro e são os meus valores. E assim, estar aqui compartilhando isso com você, tudo que eu tenho aprendido com o Wendel, com a Karina de pertinho e com tantos outros profissionais tão bem-sucedidos que a gente tem no Brasil, que eu tenho orgulho de estar perto. O que eu mais vejo entre eles, em comum, entre todos esses profissionais e que conseguem cobrar muito caro e prosperar pelos seus trabalhos, é primeiro porque eles servem a Deus. Eles estão trabalhando e o trabalho é uma forma de servir a Deus. E segundo, eles têm muita clareza de tudo que eles fazem e de onde eles querem chegar. Mas essa clareza, ela só existe porque eles têm um propósito muito forte de também servir ao outro, de compartilhar, assim como eu estou fazendo aqui com você agora. Gratuitamente eu estou compartilhando todos os ensinamentos e tudo que eu tenho de experiência e de conhecimento, porque eu tenho certeza que a vida não é só sobre dinheiro. A vida é muito mais sobre os nossos valores com base em Deus, sobre as nossas virtudes. Quanto mais virtuoso é o ser humano, mais a gente cresce, mais a gente se doa e melhor é a nossa vida, sabe? Com mais propósito, mais amor você vai ter pelo que você faz. E isso vai refletir diretamente na sua prosperidade. Quando a gente se doa,
Quando a gente tem tudo isso, a gente cresce. E eu quero crescer muito mais ainda. E eu quero que você venha comigo. Por isso que eu tô aqui compartilhando tudo isso. Gente, que episódio maravilhoso. Eu espero que você tenha sentido aí o que eu tô sentindo aqui. E que o seu Natal seja muito especial. Ah, gente, desculpa. Fim de ano eu fico muito emotiva. Mas eu tô muito feliz que o meu canal também tá crescendo, que você tá aqui comigo me acompanhando. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma, contribuído para você crescer, não espiritualmente, não só espiritualmente, mas que você entenda tudo isso, essa crença de merecimento, que você olhe no espelho e fala, eu mereço melhor. E 2025 vai ser muito melhor para você, tenho certeza disso. E esse é o meu presente de Natal para você. Um grande beijo. E que você esteja em paz, com a esperança renovada para o ano que vai ser ainda muito melhor. Beijo, fique com Deus.